A nova geração de políticos paridos no MBL, infiltrados de modo oportunista no ninho bolsonarista, como Lucas Pavanato, vereador de São Paulo, consegue ser tão ruim e nocivo à nossa sociedade, que comparado ao Ricardo Nunes faz até o sujeito parecer bom e sensato. O sujeito que vive de polêmica em polêmica, em desgraça, como um verdadeiro garoto propaganda da destruição e da divisão da nossa sociedade, consegue piorar a cada nova medida. Como ontem no showzinho que o fez na Câmara quase perder os dentes, onde ele atua como uma espécie de garoto propaganda dos interesses do capitalismo de plataforma que quer enfiar a goela abaixo da capital de São Paulo, onde tem o trânsito mais violento do Brasil, o transporte por aplicativo na garupa de motos. Pois é, isso mesmo que você ouviu, onde mais se morre por acidente de motos no Brasil e onde está tendo um aumento vertiginoso, pelo que aumentou inclusive o número de trabalhadores com motos por aplicativo. Parece que para o sujeito acha que isso é pouco e ainda vem falar essas mortes, os caras não estavam transportando ninguém. Pois é, sem transportar ninguém já aumentou, imagina quando a mercadoria vira pessoas. E aí, em seu reducionismo simplista para pegar idiotas, esse sujeito fala, se outras cidades liberaram, tem que liberar aqui também. E eu te pergunto, São Paulo é igualzinha a outras cidades do Brasil? Você conhece outra cidade do Brasil que tem as mesmas características de São Paulo, em especial do trânsito, que seja constituída de grandes, largas avenidas, grandes radiais, cujo enorme trânsito de carros, mercadorias e que vive dando problema e matando gente? Não, a maioria dessas cidades que liberaram esse tipo de trânsito são constituídas de ruas, pequenas avenidas, onde o nível de acidente é muito menor por conta do estilo de trânsito que cada cidade tem. Mas esse sujeito, como os da sua laia, fazem isso porque eles são costumeiros em manipular a cabeça das pessoas com falsas equivalências, ou seja, fazendo comparações que parecem iguais, mas que na verdade são diferentes. Como a clássica querer comparar Cuba com os Estados Unidos, como se Cuba, um país que é menor do tamanho de Santa Catarina, pudesse se comparar a um país maior que o Brasil em termos de tamanho e que é uma potência econômica e militar para poder fazer frente. É mais ou menos como se você quisesse dizer que dá para colocar um lutador de peso pesado junto com um de peso mosca para medir forças, e porque ambos são lutadores. Pois é, esse mesmo tipo de discurso e essa mesma regra barata e hipócrita que faz esse sujeito querer defender um tipo de serviço que não comporta para a cidade de São Paulo por conta das suas características de trânsito e que vai aumentar em muito o número de mortes e acidentes na cidade e que vai complicar a vida não só das vítimas diretamente envolvidas, tanto o motorista ou da motocicleta, quanto do passageiro, mas de toda a cidade, porque você que mora em São Paulo sabe muito bem que a cada acidente a cidade para. E não é só a cidade para, tem custos para a cidade, porque esse sujeito vai ser levado para a rede pública, vai ser atendido na rede pública. Se ele tiver algum tipo de anteparo e ele ficar aleijado e não morrer, porque a maioria das vezes acaba morrendo, ele vai ficar a vida inteira recebendo pensão nas costas do governo. Isso quando consegue, porque na maioria das vezes nem isso, é totalmente desamparado, porque esse tipo de sujeito que defende essa necropolítica, esse necrocapitalismo, que é usar as pessoas até transformá-las em bagaço e depois jogar fora, não tem responsabilidade com nada. Vê se, por exemplo, ele está preocupado com essa passageira, como a Larissa, que morreu na garupa de uma dessas motos de aplicativo. Nada, não tá nem aí, porque não é na casa dele. E eu te pergunto, se esse tipo de serviço é tão bom e tão necessário, por que esse sujeito então não trabalha com isso? Esse sujeito que você vai procurar o currículo do cara só trabalhou grudado no saco de político a vida inteira antes de conseguir se eleger. Portanto, é muito fácil propor coisa ruim para as pessoas, em especial da periferia, para atender interesse de empresa milionária. Porque nós não podemos esquecer que quem está querendo lucrar muito com isso são as empresas de aplicativo que tiram o couro das pessoas, não garantem direito nenhum e o sujeito fica aí fingindo que está defendendo geração de emprego na cidade.
Ora, se for para gerar emprego de qualquer jeito, por que não começa a liberar aviãozinho nas biqueiras também? Ah, aí não pode porque ele é contra isso. E eu não estou defendendo isso não, estou dizendo que não se pode abrir mão de qualquer coisa sobre o pretexto de estar gerando empregos. Até porque o Brasil, em especial São Paulo, está se aproveitando de todo o movimento que o presidente Lula fez na geração de empregos no nosso país, que está no menor índice de desemprego da história do país, cerca de 6%. Portanto, não justifica empurrar, em especial os nossos jovens, para esse tipo de emprego que vai criar um risco enorme à vida dessas pessoas. Inclusive, esse sujeito deveria explicar e estar preocupado em garantir maior segurança na cidade de São Paulo, onde diariamente mais de 45 motos são roubadas, a maioria, inclusive, dessas pessoas que estão usando esses equipamentos para trabalhar. Mas aí o sujeito não está preocupado. Depois que ele te empurrou em cima de uma moto, você caiu com o passageiro, morreu, se estrupiou, ou então veio um bandido e roubou sua moto, sua ferramenta de trabalho, aí ele não aparece, porque ele já lacrou, já ganhou seu voto, já fez o seu auezinho da internet. Portanto, é hora do povo começar a abrir o olho dessa gente que se finge de preocupada, mas só está preocupada consigo próprio. Fala o que esse sujeito já produziu de bom para o estado de São Paulo até agora, para o nosso país. Inclusive fica aí cantando aos quatro ventos, que é o vereador que mais apresenta projetos. E vai lá olhar o tipo de qualidade de projetos. Era melhor não ter apresentado nenhum. É só porcaria. É coisas para aumentar, colocar a vida das pessoas em risco. É coisa para perseguir homossexuais, transexuais, para bancar fiscal de banheiro. Ou seja, é uma indecência, uma excrescência. Um sujeito que não contribui em nada para a sociedade. E pasmem, sempre se aproveita do ressentimento de parte da população para querer estigmatizar certas populações e aí se dá bem em cima do sentimento do ódio, sentimentos ruins. Gente que não contribui com nada, que só serve para adoecer ainda mais a maior cidade do Brasil. E você, o que pensa a respeito? Você realmente acha que esse sujeito está preocupado em gerar empregos na cidade de São Paulo? Ou ele está preocupado em supostamente fazer lobby para as grandes empresas que querem faturar milhões em cima desse transporte na garupa de motos e quando morrer que cada um se livre? Aliás, ele foi contar a vantagem que no projeto dele, se o cara for fazer esse tipo de transporte, tem que fazer um seguro de vida para ele e para o passageiro. E eu te pergunto, para que serve um seguro de vida? Para se você morrer, ter uma indenização para a família do que morreu e do passageiro e sua? Pois é, e depois você perdeu a vida, perdeu uma perna, vale a pena seguir o seguro de vida maravilhoso desse sujeito? Ele que anda de carro blindado, passeia por aí provocando todo mundo com um monte de segurança pago com o nosso dinheiro. Portanto, meu amigo, abra o olho, esse tipo de gente finge que está do seu lado, mas só está olhando para o próprio umbigo. Sujeito irresponsável que vive de provocar, fito aqueles garotinhos irresponsáveis lá da aula, lembra da sala de aula? Ficava lá no fundão porque era mais burrinho, não conseguia entender a aula e ficava tumultuando a aula porque é do tipo de pessoa que porque ele não consegue aprender, ninguém pode aprender junto, quer tumultuar a aula. Portanto, abra o olho e pare de eleger esse tipo de gente. Até porque esse sujeito claramente está usando o mandato como escada para na próxima eleição aparecer aí como candidato a deputado federal e infelizmente vai encontrar muita gente idiota achando que ele o representa. Representa o caos, representa a desgraça e a falta de compromisso com a vida de todo mundo. E não adianta depois ficar catando bonequinho de plástico para falar que é defensor de feto, não, porque quando o pessoal do Tarcísio estava descendo o pau e matando bebês na barriga de grávidas lá na Cracolândia, esse sujeito não abriu a boca para falar nada. Portanto, é pura demagogia para fingir que está preocupado com a família, quando só está preocupado com os próprios interesses. E você, o que pensa a respeito? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like, salve esse vídeo e vamos para cima, vamos moralizar de verdade esse país, sem hipocrisia, sem essa coisa de querer empurrar as pessoas para a morte fingindo que está arrumando trabalho. Conversa mole.